Como devemos nos comportar diante das diferentes fases do ano, na defesa, no ataque, para uma boa gestão da propriedade, para a obtenção dos resultados almejados? Todo mundo entende as regras do jogo pecuário? Então vamos às regras do jogo. O jogo pecuário, que tem que ser bem compreendido, temos que ser perspicazes, humildes e obedientes, para sabermos montar nossas estratégias para a atuação nas diferentes épocas do ano. Primeira regrinha básica: somos um país tropical e, como tal, 80% da nossa forragem produzida, a biomassa forrageira, pasto, é produzido no primeiro semestre. Algo em torno de 20% dessa produção forrageira acontece no segundo semestre. Então vamos lá. 80% no primeiro semestre, isso é regra. Algo em torno de 15%, 20% produzido no segundo semestre. Isso já nos dá muita informação para a gente manobrar as nossas condições naturais. Partindo do pressuposto que a produção a pasto é a mais econômica possível, tenho que entender que produzir, seja carne, seja leite, seja bezerros, seja genética, produzir a pasto é a forma mais econômica possível. E criar bovinos capazes de se locomoverem e colherem essa forragem produzida, apreenderem de maneira eficiente, isso é fundamental para o sucesso na atividade pecuária. Então o que é que a gente tem que entender aí? Tem muita forragem no primeiro semestre, tem pouca forragem no segundo. Ora, já me deixa muito à vontade em pensar que se eu tenho um rebanho fixo, X cabeças, vai sobrar comida aqui, vai faltar comida aqui. Isso é claro para todo mundo? Vamos lá. Então, como eu deveria me comportar para manobrar essa situação? Eu tenho algumas estratégias, existem algumas. Eu posso conservar o excesso de forragem produzida, silagem, feno, diferimento de pastagem, são estratégias para guardar essa comida, para ser usada no segundo semestre durante o vazio forrageiro, que independente da região que você se encontre, seja no cerrado, seja na mata, na caatinga, no sertão, no semiárido mais apertado ou menos apertado, ou no sudeste chuvoso, também ocorre essa sazonalidade. Então eu preciso entender que um rebanho fixo haverá flutuação na produção de forragem. Quais seriam as estratégias? A gente pode pensar num rebanho fixo e um rebanho oscilante, é uma boa estratégia. O rebanho fixo deve ser montado, quantificado nesse período. Então, quando eu tiver a menor produção forrageira do ano, eu monto meu rebanho fixo. Uma hipótese: 100 cabeças eu consigo apacentar no meu segundo semestre. Mas no primeiro semestre eu tenho uma maior oferta de forragem. Eu posso ir até quanto? Até 150, até 200, até 300. Esse teto quem define é cada propriedade. É in loco essa decisão. Então esse rebanho fixo pode ser montado aqui e o rebanho oscilante pode ser determinado pela oferta de forragem superavitária do primeiro semestre. Essa é uma das questões. Uma outra questão é entender pasto como biomassa forrageira. Deixa eu debulhar isso aqui para a gente. O pasto tem sido erroneamente compreendido por algumas pessoas e manejado, e implantado e direcionado. Mais um decalque do mundo temperado, mais um decalque da agronomia oficial, mais um decalque do mundo oficial, que nós pecuaristas do real não podemos deixar descer goela abaixo sem o questionamento, sem a compreensão.
Então, pasto tem sido tratores, máquinas, herbicidas, qual o melhor capim e montar aquele campo de futebol limpo para rodar, por vezes, de carro numa propriedade, sem uma árvore, sem uma leguminosa, sem a biodiversidade mantida, sem uma oferta farta de alimentos variados para o bovino. E dessa forma a gente vai montar um modelo que atende aos olhos, porque não sei quem inventou essa história de que campo de futebol é o objetivo do fazendeiro. Deveria ser ao contrário. Deveria ser a biodiversidade, a oferta variada de alimentos para um bovino, a sombra, o quebra-vento, a fauna protegida e mantida, os micro-organismos, a reciclagem de nutrientes, as minhocas, a fotossíntese. Quer dizer, é uma ciência muito mais complexa, muito mais dinâmica, muito mais grandiosa do que um pacotão de um modelo onde ara, gradeia, aduba, planta um capim, passa um herbicida para matar o que não for aquele capim e bota um boi dentro. Quer dizer, onde está a preocupação com o bem-estar animal para que esse bem-estar animal seja traduzido em incrementos de produtividade, em incrementos zootécnicos que deverão ser traduzidos em melhores ganhos, em maiores resultados, tá certo? Então vamos lá. O que é que a gente tem que entender nessa regrinha do jogo? A linha do solo, tudo o que acontece daqui para cima, desculpe o desenhista, acontece também para baixo, no mesmo comprimento proporcional de raízes, do solo para cima, do solo para baixo, assim na terra como no céu. Então, como é que a gente deve entender isso aí? Priorizar o milagre mundial do boi de fotossíntese, que é produzir carne, produzir leite, produzir bezerros, produzir genética para os sistemas, a partir de pasto. Pasto esse que é biomassa forrageira, composta por gramíneas, leguminosas, ervas silvestres, comestíveis, vagens, arbustos. E essa biodiversidade irá manter seu sistema equilibrado, irá manter o seu bovino com a dieta variada e rica, irá manter os micro-organismos alimentados e retroalimentados pelo próprio sistema, irá manter um equilíbrio nutricional, funcional, biodinâmico, onde essa biocenose trará um equilíbrio que lhe torna independente de determinados insumos externos. Porque aí eu estou falando de raízes, eu estou falando de besouros macrófagos, de coprófagos, de minhocas, de reciclagem, de sol, de vento, de chuva. Então, essas regras do jogo são muito mais importantes para serem percebidas, administradas, pesquisadas e estudadas pelos pecuaristas do que essas outras regrinhas que eu tenho visto. Quais são elas? Planilhas, softwares, previsão do tempo, preço de boi. Ora, vamos lembrar que a gente já falou isso antes. Essas variáveis eu não domino. E essas outras eu também não domino, mas tem como eu montar um sistema que o funcionamento equilibrado me proporcione ganhos. E esses ganhos serão diretos, serão indiretos e nos trarão resultado financeiro, nos trarão um ambiente harmônico, equilibrado, sustentável, longevo, que tem a ver não só com lucratividade, mas com respeito ao meio ambiente, com proposta de patriotismo ao cumprir nosso papel de produtor sustentável, até o ponto de chegar a alcançar uma abordagem superior que seria um encantamento de filhos, de genros, de noras, onde aquele material produzido me encanta. Então a sucessão familiar passa a fazer parte disso. Por quê? Porque eu tenho genética compatível com aquele ambiente.
porque eu tenho um manejo de solo compatível com aquele sistema. Eu tenho uma engrenagem que me joga para cima e não me deixa refém e necessitando esses insumos externos que são derramados pela indústria, derramados pela mídia. Então eu quero funcionar aqui, me permitam, como atalaia. Eu quero me comportar como... Não, aquele cara falou diferente, eu vou, no mínimo, ouvir aquilo. Já questionou sobre esses modelos que são empurrados diariamente, como eles nos levam e nos conduzem a uma dependência, a uma escravidão tecnocrata, tecnológica, financeira, e que não leva a um respeito ao Criador maior? Então, chame de Mãe Natureza, chame de Deus, chame de equilíbrio, chame de sustentabilidade, chame do que você quiser. Mas enquanto a gente não entender que temos que nos comportar como um maestro dessa grande orquestra que é a natureza, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Vamos citar alguns exemplos. Vamos lá. Em 2002, eu fui chamado para uma fazenda, visita técnica, e rodamos a fazenda toda e vimos o rebanho, e orçamento forrageiro, orçamento hídrico, plano de mineralização, categoria animal explorada, aspectos observados, plano de manejo, bacana. No final a gente propõe uma formulazinha produção física anual. Isso se dá em arrobas, tá? O que seria produção física anual? A gente pesa o gado, no caso dele, 2002, né? Então você pesa o gado todo em 2002, o que passa a ser estoque anterior. Um ano após a ida, a gente pesa o gado todo novamente, o que passa a ser estoque atual. Pesa as entradas, compras de gado, e as saídas, tudo isso em arroba. E a gente tem então a produção física anual em arrobas, ao preço do dia. Esse produtor rural, um ano após a primeira visita, né? Então a gente fez lá a primeira visita, depois umas 4 visitas subsequentes durante o ano, e um ano após aquela primeira, o fechamento, o nosso primeiro fechamento, já que ele não fazia contas, ele não media, nós tivemos assim o dissabor de nos depararmos num prejuízo significativo. A fazenda produzia muito pouco, e ele sempre preocupado com previsão de chuva, preço de boi, assinar carteira de empregado, não que isso não seja importante, mas queria se associar àqueles cursos na época era curso, como chamava quando não era virtual? Tinha uns cursos à distância, tá? Cursos correios, tá? Então, imagine que havia uma vontade de qualificação profissional numa fazenda que ganhava 3 arrobas ao ano. A gente constatou isso. Então, a primeira fala do pecuarista para mim foi assim: Zorra, Gutão, a gente é muito amigo, Zorra, Gutão, você me arrombou. Quer dizer, é ao contrário. A gente passou a medir, passou a aferir, e esse diagnóstico de prejuízo que o senhor não tinha, passou a ter, e a gente só se cura de um mal a partir de um diagnóstico. Um médico só passa um remédio após diagnosticar a doença. Então a gente passou um ano para diagnosticar. Por quê? Porque o senhor não fazia conta, eu não tinha parâmetros iniciais. Então, a partir de agora, vamos buscar um incremento de produção. Uma fazenda produzindo 3 arrobas por ano. Tem algo errado aí. E o senhor preocupado com os elementos que não são da regra do jogo pecuário. Foi isso que eu quis dizer na época. E graças a Deus, essa fazenda mudou. Essa fazenda alcançou melhores resultados. Ótimo. Mas eu queria continuar esse exemplo dizendo aí um lado triste. Essa fazenda encontrou o caminho dela. Diagnosticou a baixa produção, mudou o leme do barco e alcançou bons resultados a partir de então. Mas qual é o lado ruim dessa história? É que isso ocorreu em 2002 e agora em 2023 eu fui chamado a uma outra fazenda, muito capim,
cercas impecáveis, currais impecáveis, gestão em planilha impecável, contas feitas de forma assim, a contabilidade muito organizada, de um gestor muito organizado e dedicado, mas que não conhece as regras do jogo pecuário. Conhece como investidor, conhece como pagador dos compromissos, honrando tudo em dias, a jornada de trabalho, as compras, os fornecedores das compras, sabe, a escala de abate, o peso de abate, peso da balança, peso do frigorífico, rendimento de carcaça. Pô, que bacana, que bom essa organização. Mas vindo de alguém que não entende pasto como biomassa forrageira, vindo de alguém que não entende o que é satisfação de mão de obra e mão de obra afinada, cada vez que ele trazia esse insumo externo de planilha, a mão de obra torcia o cangote. E quando o seu vaqueiro lhe torce a boca, lhe torce o cangote, não tenha dúvidas que ele não irá cumprir o seu plano. Aquele plano seu não dará certo, porque você não tem equipe preparada para absorver aquele plano naquele momento, tá? Então, essa fazenda constatou que o ganho é de 4 arrobas ao ano. Isso é de uma magnitude, de um tamanho. Essas quatro arrobas, a gente pula para 6 arrobas ao ano, são 2 de adicionais. Essas 2 arrobas adicionais, essa fazenda trabalha com 500 cabeças. Eu estou falando de 1.000 arrobas adicionais, que é um preço de hoje de boi de baixa, de R$200 na baixa, são R$200 mil ano. E esse produtor rural faz isso há 15 anos. Então eu estou falando aí de 3 milhões de reais. É outra fazenda que seria comprada, ou é um elogio à minha atividade, ou é uma evolução no patrimônio do pecuarista, e seria mais um depoimento a favor da minha atividade. Mas não, esses 3 milhões desceram pelo ralo, porque é alguém que não domina as regras do jogo pecuário, que são inerentes a cada atividade tem as suas. E por que a pecuária seria diferente? É uma ciência dinâmica, é uma ciência que precisa da sua atuação e intervenção, só que com conhecimento de causa naquele momento. Então a gente precisa, em algum momento, dar até um pouco de mais importância a esses elementos da regra do jogo pecuário, para não trazer de fora, achando que esses elementos externos seriam a salvação da lavoura, quando de fato não o são. Certa feita fui abordado por um pecuarista e o argumento foi assim: a gente constatou um baixo ganho de peso dos animais, uma fazenda de recria e engorda de bois, e o baixo ganho foi mais uma vez observado. E assim, mas Guto, não é possível, não é possível. Eu tiro o boi com 22 arrobas há tantos anos sabe, eu acho que fazer essa conta anual e o desempenho bovino com essa produção física anual que eu falei, que lhe dá um ganho médio diário, ela é um diagnóstico que às vezes deixa o pecuarista preocupado, porque era um prejuízo que ele não imaginava que ocorria. E ele me abordou assim: mas como é que explica uma boiada toda branca, toda top, com tanto pasto, e esse boi não ganha peso? Por que não ganha peso? E aí, meus irmãos, como é que eu poderia explicar isso daí? Não tem um botãozinho onde eu vou lá e aperta esse botão que a partir de agora seu boi ganha peso, ou aperta esse outro botão porque o boi não ganha peso. Não é isso. É um conjunto de fatores. E aí temos, primeiro ponto, boiada branca não significa boiada de qualidade. Tem boi branco bom e boi branco ruim. Boi preto bom e boi preto ruim. Primeiro equívoco é chamar qualquer porcaria, mocotó de gato, fino, sem couro, morbidade alta, mortalidade alta, desempenho pífio, chamar essa porcaria de Nelore top. Primeiro erro. Segundo erro, como é a mineralização desses animais? Na estação das águas, na estação da seca, na transição água-seca e na terminação. É dada pouca atenção. Um outro fator,
como é a velocidade de giro desses animais nesses pastos de muita oferta de comida, mas de muita quantidade com baixa qualidade. Seria assim, entender que o subpastejo, em determinados momentos, é oferecer comida velha, fibrosa e grosseira a um boi e exigir que ele ganhe muito peso a partir disso. Então, a forragem fibrosa ocorrerá em determinada época do ano e iremos corrigir via sal. Mas enquanto a forragem for tenra, palatável e rica, e ela sendo explorada de modo racional naqueles momentos de pós-trovoada até o início do inverno, isso pode durar, a depender da região, 4 meses, 6 meses, 3 meses, umas janelas mais curtas, outras mais extensas, é ofertar material de qualidade para esse bovino, para que ele tenha uma velocidade de passagem maior e uma absorção maior dos nutrientes, o que isso vai ocasionar que ele explore todo o seu potencial genético. Então, ou a gente pensa dessa forma, ou vamos ficar oferecendo muita comida e boi branco, e aí está o resultado. Nem sempre. Uma boiada branca com genética compatível pode ser excelente, uma oferta alta de forragem pode ser excelente, mas também pode não ser. Então, cada caso é um caso e precisamos interpretar isso de modo mais pontual, de acordo com as dificuldades que surgem. A fazenda não é estática, não é a partir de uma visita técnica, um diagnóstico e um botãozinho que apertou que ela passa a funcionar. Ela muda de acordo com capim mais maduro, capim mais verde, chuva atrasou, chuva adiantou, aquele lote que eu comprei não está se desempenhando como deveria, o que é que houve? Mineralização, vermifugação, formação de lotes contemporâneos, importantíssimo, hierarquia social. O bovino trabalha o tempo todo em hierarquia social, onde líderes e liderados convivem de forma nem sempre tão harmônica, às vezes meio violenta se impondo, faz parte da natureza dos bovinos e a gente precisa entender essas regras do jogo, pôr isso em prática e colher cada vez resultados mais animadores para a nossa pecuária. Fiz alguns comentários, dei alguns exemplos e gostaria desse retorno. Gostaria que você me dissesse das suas dificuldades, como é o seu exemplo, em que parte dessa fala você se identificou, quais seriam os seus gargalos atuais, passados ou futuro, para que a gente possa ajudar de alguma forma. Deixe seu comentário.